gravando. Olá, pessoal. Vamos lá para mais um bate-papo, né? Mais um bate-papo aí com os professores da Franchise University. E hoje nós estamos aqui com a doutora Andreia. A doutora Andreia, ela fala sobre os aspectos societário e aspectos tributário em relação franqueado e franqueador. Doutora Andreia, muito obrigado, né, por ter aceito aí esse convite para esse bate-papo nosso. E vamos começar pedindo para que a senhora contar para a gente um pouquinho como é que a senhora caiu nesse mundo, né, de franquias, né? Como é que a senhora entrou dentro desse universo, como é que a senhora veio parar e se especializou dentro desse universo de franquia. Bom dia, Américo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre participar da Franchising University. Para mim é um aprendizado, mais do que compartilhar conhecimento, né? Eu caí realmente de paraquedas nesse mundo de franquia. Na verdade, foi uma provocação do antigo escritório que eu trabalhava, o Pinheiro Neto, que há 30 anos atrás queria entrar em novos negócios, em novas áreas e expandir mais a atuação do escritório. E teve lá alguns temas relevantes que expuseram para os advogados escolher: aeronáutica, gás e óleo, marítimo, ambiental, e franchising estava lá no meio, e foi a primeira coisa que eu levantei o dedinho, porque eu já atuava há algum tempo com contratos empresariais, sempre fui da área de contratos, fazia muito contrato de transferência de tecnologia, contratos de marcas, licenciamento, distribuição, representação comercial, toda a parte de contratos que envolvem parcerias nos mais diferentes níveis, inclusive multinível, né? E foi uma grande oportunidade para mim, porque o franchising ainda sequer tinha lei aqui no Brasil, então eu mergulhei com tudo nesse assunto que me interessava muito. A área de marca sempre me encantou, então não foi difícil se apaixonar, né? Eu sou uma apaixonada pelas relações entre franqueador e franqueado, entre parceiros comerciais, e pude, ao longo desses tantos anos de atuação, participar das mais diferentes oportunidades, de franqueadores estrangeiros chegando no Brasil e adaptando os seus conceitos para a cultura brasileira, para o gosto brasileiro, até os nossos clientes nacionais com conceitos incríveis, com design maravilhoso, exportando então seus produtos e também as suas franquias para o exterior. Hoje a gente tem uma atuação bastante dinâmica na área empresarial. As pessoas nos conhecem bastante pela área de franchising, mas a nossa atuação é mais abrangente. A gente procura atender nossos clientes de uma forma, com uma visão mais periférica, né? Entendendo muito os negócios dos clientes, para que a gente possa assessorá-los de uma maneira mais intensa, mais global, e sempre na área jurídica, né? Então a gente tem uma atuação muito forte na área societária, na área de planejamento tributário, principalmente dessas questões de remuneração, pagamentos e retribuições que envolvem as relações comerciais, sempre apoiada em profissionais com profundo conhecimento nessas áreas, e na relação do dia a dia mesmo dos parceiros, né? Desde problemas de relacionamento, que acontecem em qualquer relacionamento pessoal ou profissional, desde moderação e participando de conselhos de franquia, conselhos de franqueado, conselhos de marketing. Hoje eu pessoalmente estou muito envolvida com alguns conselhos de crise, né, comitês que estão focados neste momento mais particular, e que são muito saudáveis para todos os momentos, vale dizer, né, porque é uma contribuição multidisciplinar, botando na mesma mesa a equipe da empresa, da linha de frente, a equipe de apoio, contador, advogado, pessoal de marketing, enfim, é muito dinâmico, né? Então, essa experiência que a gente busca compartilhar. Que bacana. Agora,
do aspecto societário, né? Como é que fica, como é que é essa relação aí entre, desculpa, franqueado e franqueador, né? Elas se confundem muito, o pessoal está claro, por exemplo, no momento que é feita essa relação, você assina um contrato, é claro o papel de cada um? Boa pergunta, Américo. Eu acho que é uma colocação que a gente sempre procura fazer. Numa relação de franquia, existe sempre uma aproximação prévia entre as partes, né? Aquele namoro, as pessoas, né, procuram saber mais e mais do outro. E isso acaba desembocando numa oferta oficial, que é a entrega da circular de oferta de franquia, e com a circular vai o contrato de franquia, que deveria, né, dar todos os elementos e todas as informações, inclusive como é que são as sociedades, né, como é que é a sociedade franqueadora, como é que é a sociedade franqueada, que são os instrumentos pelos quais esses parceiros vão atuar no mundo jurídico. Então, nem toda COF traz essa informação e nem todo o contrato. Então, eu acho que vale aqui contar que a franqueadora ela pode ter uma empresa separada só para atuar nas relações de franquia, mantendo a empresa principal com o seu objetivo primeiro ou inicial de ser restaurante, de ser lavanderia, de uma loja de sapatos, né, e passando para uma segunda empresa a atividade de franchising, ou fazer isso na mesma empresa. Tem vários negócios que botam a atividade de franchising como mais um objetivo social nas suas atividades. Com o franqueado não vai ser diferente, né? E aqui eu quero dar um spoiler do que a gente normalmente fala na Franchising University, e aqui, infelizmente, não dá para a gente esgotar o detalhamento daquilo que é exposto lá, mas não existe atividade franquia. Tá? Atividade franqueada, atividade franquia, isso não é uma atividade econômica, é uma forma de você se relacionar com o parceiro através de um sistema, né, denominado franchising, de distribuição de produtos e serviços. Mas você, franqueado, é um restaurante, é uma lavanderia, é uma loja de sapato. Né? Essa é a sua atividade é comercial, é de prestação de serviço. Então, a sua empresa também vai ter que ter essa formalização. Tá? Seja uma limitada, seja uma EIRELI, que é individual de responsabilidade limitada. Hoje a gente tem falado muito das MEIs, né, do microempresário individual, da figura do empresário enquanto empreendedor, enquanto dono de um negócio, e agora as sociedades unipessoais que vieram a agregar mais uma forma, isso é uma novidade, é uma atualização, inclusive, da nossa realidade, mas que eu deixo para contar lá na Franchising University. Tá certo. Agora, eu como franqueador, eu já tenho uma empresa, talvez você já até tenha respondido isso, mas eu tenho uma empresa que é a minha empresa normal, e eu resolvo abrir franquia. Okay? Eu resolvo franquear a minha operação. Eu preciso montar uma outra empresa para fazer essa operação? Não, não é obrigatório. É recomendado para algumas situações, né? Mas não é obrigatório. Eu posso manter a empresa principal, a original, a inicial, também como franqueadora, mas dependendo da situação dessa empresa, é muito interessante a gente separar a atividade de franquia, seja por um planejamento sucessório, seja porque a equipe vai ser diferente, eu vou ter, de fato, uma equipe só contratada para o projeto de franchise, eu tenho despesas alocadas só para o projeto de franchise, eu tenho receitas e contribuições específicas do sistema de franchise que justificam, então, eu montar uma empresa separada de franchise, de gestão de redes de franquia, de franqueamento da sua atividade. É caso a caso, a gente faz
essa definição junto com o cliente, junto com a consultoria que está atendendo e orientando, justamente para, de novo, ser uma decisão bem pensada e não apenas uma recomendação. Agora, em termos de tributos, né? Em termos de tributo, eu tenho o que eu pago na hora que eu passo a ser uma franqueadora? O que eu vou pagar mais em termos de tributo? Na verdade, sendo Diferente em franqueadora, cima disso? o que diferencia a tributação de uma franqueadora, seja ela na empresa principal ou não, tá? Seja ela uma empresa separada ou dentro da principal, e a tributação de um franqueado é a opção pelo regime de tributação que elas fazem. Né? Eu não sei se todos sabem, nós temos aqui 3 regimes de tributação: o lucro pelo lucro real, pelo lucro presumido e o sistema simplificado, que eu brinco que de simples não tem nada, é extremamente Só o nome, né? complexo, mas o simples é o sistema que a maior parte dos franqueados assume e opta, justamente porque é uma tributação não só mais simplificada em termos de formalismo, rigor, pagamento, mas porque ela oferece uma vantagem importantíssima e somente para micro e pequenos empresários, ME e EPP. Tá? Já a franqueadora, às vezes, não consegue ter esses benefícios e não se encaixa nele, seja pelo faturamento, seja pela atividade, enfim. Para você fazer a opção pelo Simples, você tem que cumprir uma série de requisitos que nem toda empresa consegue. Aliás, muitos franqueados não conseguem porque eles têm outros negócios e isso, às vezes, é um impedimento para a opção pelo Simples, e isso a gente comenta com mais detalhes lá na nossa apresentação da Franchising University, mas as empresas franqueadoras elas podem optar tanto pelo lucro real, pelo presumido ou pelo simples. A tributação é a mesma, né, para as duas. Depende efetivamente do tipo de escolha feita e as incidências naturais de cada uma dessas escolhas. Agora, a gente sabe que uma das receitas da franqueadora são os royalties, né? E ela é tributada em cima do royalties também, não? Ela paga impostos em cima do royalties? O faturamento da franqueadora por aquilo que ela oferece aos franqueados é tributado integralmente. Taxa de franquia e royalties são tributados integralmente por todos os impostos. A única discussão que existe e que está ainda na fila para análise e se a gente está no momento em que os tribunais superiores não estão aí com muito tempo para colocar a questão do ISS na pauta de discussão, mas há uma discussão muito grande sobre se há ou não a incidência do ISS nas operações de franchising. Não temos aqui nenhuma sinalização, a Associação Brasileira de Franchising entrou nessa discussão como amiga da causa, que a gente chama, amicus curiae, para poder dar elementos fortes e jurídicos do entendimento que não há incidência do ISS. Né? Mas todos os demais tributos, inclusive o ISS, hoje são devidos e cada empresa está aí pagando da forma como a tributação dos seus negócios foi escolhida. Tá? Já as contribuições de propaganda, publicidade, marketing que as franqueadoras recolhem, essas sim têm um outro tratamento. Por quê? Porque muitas empresas cobram essas participações do franqueado a título de taxa de franquia, ou seja, destacam do royalty uma parcela que vai ser dedicada exclusivamente à publicidade, propaganda e marketing, mas é receita da franqueadora e ela vai usar lá como ela entender conveniente e razoável dentro do planejamento estratégico dela. Tá? Tem outras redes que preferem angariar esses fundos dentro da rede, tá? Colocar dentro de um fundo
comum, que é gerido pela franqueadora, e nessa gestão a franqueadora presta contas daquilo que ela está fazendo, presta contas da alocação desses dinheiros, né? E, neste caso, não há tributação alguma, porque não há faturamento, receita da franqueadora, própria da franqueadora. Tá? Ela é uma gestora e várias redes, inclusive, cobram por essa gestão, e aí sobre essa cobrança é tributado, mas sobre o dinheiro que está no fundo em si, não. Agora, só entender um pouquinho mais. Quer dizer, então, que a taxa de propaganda ela não é tributada. A taxa de propaganda, se for uma receita da franqueadora que entra na contabilidade dela como uma receita dela, é tributada. Enquanto taxa, ela, como royalty, eu tenho lá a taxa de royalty, eu tenho lá a taxa de propaganda. Não adianta a gente chamar, não tem diferença nenhuma entre taxa e fundo. Tem uma enorme diferença, e a diferença é de quem é esse dinheiro. Tá? Quando o dinheiro é da franqueadora, faz parte da receita da franqueadora. Quando esse dinheiro é do franqueado, da rede de franquias, né? E muitas vezes a franqueadora, inclusive, participa desse funding, né? Exclusivo aí para a publicidade e marketing, esse dinheiro não é da franqueadora. E não sendo da franqueadora, é exigido dela que preste contas desse dinheiro que não é dela. Tá? O que é diferente do que acontece com a taxa, que é a receita dela, assim como os royalties. Os royalties são uma receita que a franqueadora, ela não é obrigada por lei a prestar contas do que ela faz com o dinheiro do royalty. A franqueadora faz isso porque ela é uma boa franqueadora, porque ela tem um compromisso com a rede, né, de transparência e de contar o que está com aquilo, mas não uma obrigação legal de dizer o que ela faz com o dinheiro do royalty ou com o dinheiro daquela taxa de propaganda que ela está recolhendo. Já sabe que royalty é para fomentar o sistema de franquia, já se sabe que a taxa de propaganda é para fomentar aí o marketing da empresa. Mas não são obrigadas, as franqueadoras não são obrigadas a prestar conta nem de royalties, nem de taxa de propaganda. Ao contrário daquilo que se recolhe a título de fundo. A título de fundo de marketing, fundo de publicidade, dinheiro arrecadado dos franqueados, sim, a obrigação legal prestar contas. No caso do fundo de propaganda, por exemplo, a empresa ela faz a gestão do fundo. Então, é indicado que ela abra uma conta bancária separado, que ela deposite o dinheiro do fundo, porque ela tem que abrir e prestar conta toda vez que for solicitado. Né? Quer dizer, ela tem que dar conta para os franqueados sobre o dinheiro que ela está gerindo do fundo. Exatamente. Tem várias formas de fazer esse recolhimento dessa receita, né? E a forma de prestação dessas contas. Ter uma conta separada e fazer periodicamente a prestação é a forma mais fácil de você fazer isso. Tem empresas que, inclusive, adotaram um formato de associação, né, da franquia, um CNPJ separado, cujo objetivo único dessa associação é fazer esse recolhimento das contribuições dos participantes, né, e fazer a gestão disso, que é atribuída diretamente lá. Lembrando sempre que a estratégia de marketing, a política de marketing, será sempre liderada pela franqueadora. Agora, por exemplo, são as despesas. Por exemplo, eu vou fazer uma convenção. Essa convenção, ela poderia sair de dentro desse fundo? Olha, ótima pergunta também. Um dos calcanhares de Aquiles, né, do sistema de franquia é justamente a alocação do fundo de publicidade. Para onde está indo esse dinheiro? E daí a necessidade e a importância de duas coisas. Primeiro, deixar claro o que o fundo fomenta, né? Principalmente a todos os franqueados da rede. Então, muitas redes têm um regulamento do fundo de marketing justamente para deixar transparente, deixar muito claro aquilo que este fundo custeia ou não. Sim, eu posso colocar a convenção, eu posso colocar, inclusive, a assessoria de imprensa, eu posso colocar a montagem de estandes em feiras de franquia,
porque trazer mais números de franqueados é um benefício a toda a rede, inclusive ao próprio fundo, e obviamente, as campanhas, as ações, né, o planejamento estratégico de marketing como um todo. Mas, de fato, aquilo que fica sem saber efetivamente se foi combinado ou não de ser custeado pelo fundo, pode causar algum ruído. Então, a nossa sugestão é sempre fazer um documento que regulamente a gestão desse fundo e a alocação desses recursos, tá? Para deixar muito claro o que, de fato, é o princípio daquele gestor. Tá? Ok. Agora, doutora Andréia, nos dias de hoje, com toda essa situação que está ocorrendo, o vírus solto por aí, né? Quais são as recomendações, olhando para a franqueadora ou para a franquia, do aspecto tributário, de todo esse tema aí que a senhora trabalha tão bem? Quais são os conselhos, né, que a senhora daria para os franqueados e franqueadoras? Puxa, que difícil. É a resposta de $1 milhão, olha só. De fato, a gente está vivendo um momento único, né? A gente fala imprevisível, extraordinário, eu digo único. Né? Muita gente jamais viu de perto uma situação como essa. Né? Pode comparar a guerra, pode comparar a outras pandemias, mas, de fato, esta aqui, no ano de 2020, da forma como está acontecendo, não. Então, a gente se vê num momento de extrema cautela, porque ainda é tudo muito indefinido. Cada dia é um dia, cada notícia é uma informação. Então, a minha sugestão, nesse momento, é procurar o máximo de informações de fontes seguras para se manter atualizado daquilo que está acontecendo. Mais do que isso, de estar acompanhando aquilo que o mercado e os pares, né, estão fazendo em termos de ideias, boas práticas, dicas, né, o que não está funcionando, o que está funcionando. Tem tanta live, tem tanta informação, debates, contribuições, as pessoas estão sendo extremamente generosas em compartilhar soluções para esse momento que ninguém podia prever. Então, participem, busquem se informar o máximo possível para se manter atualizados. Né? A lei muda a cada instante, decretos vão aparecendo, mudando temporariamente ou definitivamente algumas situações do passado, todos estão tendo que se adaptar, e a gente, enfim, tem soltado boletins e tem procurado manter toda a turma informada do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista prático, do que fazer com temas mais imediatos, que é a questão da folha de pagamento dos trabalhadores, dos colaboradores da rede, né? Porque vai passar, tudo isso vai passar, a gente não sabe como vai ser a retomada, mas vai passar. Essas questões mais imediatas dos contratos de locação, com shoppings, com locadores de rua, que também tem sido uma demanda muito grande que a gente tem atendido, né, nessas negociações. Os fornecedores, que obviamente, novamente, né, vai passar, e a gente precisa desses parceiros aqui do nosso lado, e buscando sempre negociações dentro do possível, que permitam a todos se manterem vivos até que isso acabe, né? Para depois a gente entrar efetivamente nas consequências mais duradouras dessa pandemia. Bacana. O nosso tempo aqui também já está esgotando. Acho que nós temos assunto aqui que dá para conversar o dia inteiro, né? Mas, doutora Andréia, para a gente encerrar, qual é a lição que a senhora está tirando, que você está tirando desse primeiro período aí dessa quarentena, né? Que palavras que você pode deixar aí para os nossos ouvintes aí sobre esse momento que nós estamos passando? Criatividade,
e resiliência. Eu acho que, acima de tudo, nós vamos ficar melhores, porque nós somos vencedores e a gente vai passar por isso, porque tem que passar. Eu acho que a fase de reclamar, de ficar revoltado, de não se conformar com essa realidade, já passou, né? Agora a hora de ficar firme, a hora de ser criativo, a hora de procurar oportunidades, principalmente fora da caixa, aquelas coisas que a gente teve mais resistência em fazer. Eu sempre achei que home office não fosse funcionar, né? Não iria funcionar, não quis implantar na minha empresa. Bom, agora a gente se viu obrigado a testar. Para algumas empresas vai funcionar, talvez para outras não, mas implantar aquilo que a gente teve mais resistência em mudar é uma ótima oportunidade. Sugiro, inclusive, a leitura de um livro de cabeceira meu, que é O Poder do Hábito, que é muito bom para a gente quebrar paradigmas, né? Mudar conceitos que a gente estava tão arraigados e que não entendia muito bem, até porque fazia daquele jeito. Vamos fazer diferente, vamos testar coisas novas, né? Hoje testar, hoje arriscar é melhor do que ficar parado. Então vamos ser firmes, vamos ser fortes, vamos ser resilientes e vamos ser muito criativos. Obrigado, obrigado, doutora Andréia, obrigado aí pelas palavras também, né? E vamos marcar um outro papo, vamos continuar essa conversa, porque realmente é muito boa. Muito obrigado pela sua participação. O prazer é todo meu, é um prazer trabalhar com você, Américo, é um prazer trabalhar com a Xerto. E contem comigo para o que precisar, e eu conto com vocês também nessa corrente de solidariedade que está todo mundo aqui empenhado em acontecer, tá bom? É isso aí. Estamos juntos e, pessoal, até breve, né? Logo, logo entraremos com outro vídeo. Fiquem atentos. Grande abraço a todos.